Olá, eu sou o Luiz Spinelli e nesse vídeo eu vou abordar um tipo de serviço que vem crescendo muito no mercado nacional, que é a locação de equipamentos. A locação em si não é nenhuma novidade, isso já existe há décadas e há muito tempo é bastante usado por alguns segmentos do mercado, por exemplo, construção civil, eventos, entre outros. O nosso foco vão ser os equipamentos que são alugados para serem usados como soluções para a segurança do trabalho. Então, isso pode envolver, por exemplo, detectores de gás, ventiladores, equipamentos de fornecimento de ar respirável, tripés de resgate, entre outros. O propósito desse vídeo é fazer uma ponderação sobre vantagens e desvantagens em usar esse tipo de serviço, mas principalmente oferecer a vocês dicas e até mesmo advertências a respeito de alguns cuidados, da necessidade de dar uma atenção especial para algumas linhas de produtos quando alguém quer optar pela locação ao invés da compra. Ok? Então, vamos ao conteúdo? Esse é o segundo vídeo de uma série que envolve empresas patrocinadoras. E como eu havia comentado no vídeo anterior, eu propus aos patrocinadores que, de forma conjunta, nós definíssemos os temas de cada vídeo. Okay? Quem está viabilizando este vídeo aqui é a JM Venire. E entrevistando o diretor dessa empresa, buscando conhecer o portfólio de produtos e serviços deles, ele comentou que atualmente o carro-chefe deles é a locação de equipamentos para a segurança do trabalho, com destaque os equipamentos de ventilação. Okay? Isso me fez lembrar de uma conversa que eu tinha tido uma semana antes com um amigo que é empresário, que presta serviço para o mercado industrial, sobre as experiências dele entre adquirir e alugar detectores de gás. Porque a nossa conversa era sobre isso, sobre detecção de gases. E ele estava compartilhando comigo, né, que ele, durante muitos anos de prestação de serviços, ele já adquiriu marcas diferentes, modelos diferentes, né, e que nos últimos anos ele tinha deixado de adquirir e passou a fazer a locação desse tipo de equipamento. E que ele estava muito satisfeito. Né, e aí ele justificou, né, porque para ele era mais vantajoso alugar do que adquirir e manter equipamentos tão técnicos como são os detectores de gás. Né? Isso me fez, então, sugerir para JM Venire a ideia da gente abordar esse tema, né? Porque ele é importante. Nós estamos falando de equipamentos técnicos, né? Equipamentos que existem para preservar a saúde e a segurança dos trabalhadores. Então, vale a gente fazer uma ponderação sobre vantagens, desvantagens, dar dicas, até mesmo advertências a respeito desse tipo de serviço. A JM Venire, eles hoje conseguem oferecer praticamente todos os equipamentos para trabalho em espaços confinados. Então, isso inclui ventilação, detecção de gases, né, fornecimento de ar respirável, né, tripés de resgate, entre outras coisas. Okay? Se você já usa esse tipo de serviço, ou se animar com esse vídeo, né, a considerar essa possibilidade de, em vez de adquirir, você fazer a locação dos equipamentos, usa o link que eu coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo para acessar a página da JM Venire e conhecer lá o portfólio de produtos para locação que eles têm, ok? Abordar esse tópico é quase como chover no molhado. É dizer o óbvio. Mas como a gente sabe que o óbvio muitas vezes é ignorado no dia a dia, nas rotinas de trabalho, vale a gente lembrar, ou melhor, enfatizar, de que sobre segurança do trabalho, toda decisão, toda ação tem que ter como base a responsabilidade e a consciência. Nós devemos lembrar que neste vídeo nós não estamos tratando de equipamentos que servem apenas para nos oferecer comodidade ou conforto. Aqui nós estamos tratando de equipamentos que existem para a prevenção de acidentes e são utilizados para preservar a saúde e a segurança de trabalhadores. E dito isso, nós precisamos lembrar de que há obrigações para as duas partes envolvidas.
nesse tipo de serviço? Para o locador e o locatário. E falando em responsabilidades, nós podemos começar pelo locatário. O locatário é a empresa que vai alugar o equipamento para usar durante a realização dos seus trabalhos. Cabe a esse locatário saber avaliar o que vai ser feito, como vai ser feito e onde vai ser feito. Ou seja, saber reconhecer as fontes de perigo, saber avaliar quais são os riscos que essas fontes impõem aos seus colaboradores, aos seus trabalhadores, né? E com base nessa avaliação, saber especificar o equipamento que precisa ser alugado. Quer dizer, que modelo, que capacidade, características técnicas, quais são os acessórios para atender plenamente as necessidades de segurança, respeitando o ambiente e as condições de trabalho onde ele vai ser usado. Ok? Cabe também, é uma obrigação dessa empresa, desse locatário, saber utilizar o equipamento que foi alugado. E olha a importância disso. Eu vou usar como exemplo ventiladores. Quem teve a oportunidade de assistir o meu vídeo sobre ventilação em espaços confinados, talvez lembre que lá eu enfatizo que uma ventilação mal planejada e mal executada, ela pode criar ou agravar problemas em vez de resolver. Então o locatário tem obrigação de saber usar adequadamente o equipamento que ele alugou e que vai ser usado durante a realização dos seus trabalhos. Certo? Além disso, uma outra obrigação, inclusive são obrigações legais, é garantir que se esses equipamentos de segurança estão sendo usados em situações que há riscos, todo o pessoal envolvido tem que estar plenamente capacitado, orientado sobre os riscos que eles vão enfrentar. Certo? Isso implica, por exemplo, os cursos obrigatórios. Agora, é claro que tudo isso funcionaria muito bem se a gente estivesse no mundo ideal. Mas a gente não está. A gente sabe que tem, hoje no mercado, talvez não seja a regra, talvez até seja a exceção, né, de empresas tão engajadas, tão comprometidas com a segurança, que de fato têm plena capacitação para poder assumir toda essa responsabilidade. Eu, entrevistando algumas empresas que fazem a locação, eu fiz essa pergunta. Como é que é o perfil, né, das empresas que os procuram? Eles sabem especificar? Eles sabem o que estão alugando? E, de forma geral, a resposta foi o seguinte: na maioria dos casos, não. Muitas vezes, a empresa está ligando lá para uma empresa, para uma locadora, simplesmente dizendo que precisa de um ventilador ou precisa de um detector de gases, mas sem ter a menor ideia, né, de como vai usar isso ou como é que isso vai ajudá-lo nas suas rotinas de trabalho. É grave, né? Mas é uma realidade. E essa situação nos dá a deixa para falarmos sobre a responsabilidade do locador. O locador é a empresa fornecedora, é a empresa que vai alugar o determinado equipamento para um cliente. Cabe a esse locador ter competência, conhecimento técnico, ou seja, estar capacitado para lidar com determinada linha de produto, determinada linha de equipamento. Por exemplo, se é uma empresa que aluga ventiladores para espaços confinados, ela tem obrigação de entender sobre ventilação em espaços confinados. Se é uma empresa que aluga detectores de gases, ela tem obrigação de entender sobre detecção de gases. Se é uma empresa que fornece equipamentos de suprimento de ar respirável, tem obrigação de conhecer sobre proteção respiratória. De novo, né? Parece que eu estou falando óbvio, chovendo no molhado, mas olha, aqui no Brasil, eu não sei como é fora do Brasil, mas aqui no Brasil, assim, a gente tem todo o perfil de empresa. Quando a gente fala de fornecedores, você tem uma variedade enorme de realidades. Então, tem empresas, sim, empresas capacitadas, engajadas, sérias, comprometidas, mas a gente tem outras que não são muito éticas. Não é incomum a gente encontrar no mercado empresas ou profissionais que às vezes dominam um pouco, entendem pouco sobre aquilo com o qual trabalham. É um absurdo, mas isso existe.
Então, a empresa tem que estar capacitada para trabalhar com a locação de determinada linha de produto, de equipamento. É também de responsabilidade do locador fornecer o equipamento, né, que está sendo alugado em perfeitas condições de uso. Considerando que, na maioria das vezes, o equipamento que vai ser fornecido na locação, ele não é novo, ou seja, já foi usado por outros clientes e outros ambientes, ele precisa estar limpo, ele precisa estar higienizado, ele precisa ter sido revisado, né, inspecionado, e, em alguns casos, dependendo do equipamento, também perfeitamente ajustado e calibrado. Também é de responsabilidade do locador se certificar de que quem está alugando está apto para usar o equipamento. E isso é uma dica que eu deixo aqui para quem aluga. Porque se fechar os olhos para isso, para essa responsabilidade, diante de um acidente, principalmente se for um acidente que tenha uma fatalidade, né, que alguém tenha morrido, esse locador tem grande chance de ser envolvido, né, no mínimo no processo inicial de investigação do acidente, para se avaliar qual foi a participação dessa locação, desse equipamento na ocorrência do acidente. Tá? Então, tem que certificar de quem está alugando de fato está apto a usar de forma adequada o equipamento que está sendo alugado. Certo? É nesse item que a gente começa com essa ponderação sobre vantagens, desvantagens de se alugar um equipamento para segurança. O custo, o valor da diária de uma locação, ele varia muito, muito, né, de equipamento para equipamento. Por exemplo, se nós estamos considerando um equipamento que tem uma tecnologia simples, né, ele não é complexo, é robusto, né, e quer dizer, ele aguenta ser usado mesmo que esse uso seja sem muitos cuidados, né, exatamente pela robustez dele. A expectativa de vida útil dele, quer dizer, a quantidade de locações, né, de dias alugados pode ser grande. E aí a empresa locadora consegue, então, diluir, né, o custo de aquisição, o custo de manutenção e todas as despesas de locação numa quantidade maior de diárias. Isso faz com que o valor da diária seja menor. Porém, se nós estamos falando de equipamento com uma tecnologia mais complexa, uma aquisição mais cara, uma manutenção mais difícil e, principalmente, se ele oferece alguma fragilidade, ou seja, ele não tolera maus tratos, né, não tolera ser usado de forma descuidada, aí a empresa que está alugando ela tem que considerar que a vida útil desse equipamento para a locação ela pode ser pequena. E aí ele precisa pegar tudo isso, né, o valor de aquisição e todas as outras despesas que agregam o valor de uma locação, numa quantidade menor de diárias, numa vida útil que ele sabe que tem grande chance de ser reduzida. Né? E aí o valor da diária desse equipamento vai ser proporcionalmente muito maior. Um outro fator que vai influenciar o preço da diária de uma locação é período, né? Prazo de locação. Uma coisa é alugar o equipamento para um dia, a outra é fazer um contrato de locação para meses. Quando os períodos são longos, vale a pena para a empresa locadora reduzir o valor de uma diária porque ela ganha em quantidade. Certo? Um outro fator também que é considerado na locação de equipamentos, isso de forma geral, não são só os de segurança, né? É a modalidade de contabilidade da empresa. A gente tem aqui no Brasil empresas que adotam o lucro presumido, né? Então paga-se o imposto de renda em cima da presunção lá de um percentual de lucro, certo? Porém, existem outras empresas, principalmente acho que as empresas grandes, adotam o lucro real. Né? O lucro real é obtido, é o resultado de um balanço, em que você considera a receita, subtrai todas as despesas, né? E o que sobrar é o lucro, e é sobre esse lucro que vai incidir o imposto de renda. Nesse caso, no caso das empresas que adotam o lucro real, aí a locação ela é lançada como despesa.
diferente da aquisição do equipamento, que é lançado como aquisição de patrimônio, certo? E aí lançar como despesa faz com que lá no balanço, né, você tenha você tenha uma redução do imposto de renda a pagar. Inclusive, alguns chamam isso de dedução de imposto de renda. E assim, né? É que você lançou como despesa, realmente não existe imposto de renda sobre despesa, certo? Então, a empresa também pode se beneficiar. Isso para aquelas que usam na sua contabilidade o lucro real, não presumido, certo? Aí é o seguinte, se avaliar em termos de custo, né, de valor, se vale mais a pena alugar ou adquirir o equipamento, ou comprá-lo, vai depender da intensidade de uso. Então, para as empresas que sabem que vão usar aquele equipamento só por períodos determinados de tempo, então, por exemplo, sabe que seja numa prestação de serviços ou num evento, né, você vai usar só algumas vezes ao longo do ano, né, quer dizer, um número reduzido de dias, a locação vai sair, provavelmente, é quase certo, muito mais barata do que comprar o equipamento. Se o uso for intensivo, ou seja, você está sempre usando, está usando constantemente, aí a situação se inverte. Pode ser que comprar o equipamento saia mais barato do que pagar pela locação dele, né? Então essas contas têm que ser feitas para se avaliar. Agora, aqui eu vou abrir um parênteses, uma observação, tá? Tem empresas que, mesmo sabendo que a locação ao longo de um período longo de tempo vai sair mais cara, ainda assim optam pela locação. Porque você tem outros ganhos, você tem outros benefícios quando você aluga um equipamento do que ser proprietário dele, tá? Mas isso a gente vai ver agora mais adiante. A gente vai conversar sobre outras vantagens e desvantagens da locação, certo? Nós vimos pelo item anterior que se o custo de locação vai ser um benefício ou não, vai depender da gente fazer contas, certo? Vai depender de uma série de fatores, incluindo e especialmente pela intensidade de uso. Agora, existem outras vantagens na locação, né? Eu me preparando aqui para a produção desse vídeo, eu entrevistei um grupo de pessoas. Então, alguns que são de empresas locadoras, né, que oferecem o serviço, e também conversei com clientes. E eu também me basei na minha própria experiência, porque eu também fui cliente e eu, durante a minha vida profissional, já em mais de uma ocasião, para atender necessidades diferentes, eu aluguei equipamentos ao invés de comprá-los. Muito bem. Então, baseado na minha experiência e nesses depoimentos que eu recebi entrevistando esse grupo de pessoas, algo que foi destacado, né, pela maioria é o fato de você ter, quando você opta pela locação, a disponibilidade, a disposição de equipamentos de vanguarda tecnológica. Ou seja, eu vou alugar o que tiver de mais moderno. É óbvio que isso depende da disponibilidade das locadoras. Mas é uma realidade, é algo com qual a gente conta quando a gente começa a ponderar sobre vantagens e desvantagens na locação, né? É você poder alugar o equipamento que seja o mais moderno disponível. Outra vantagem, eu alugo o equipamento com as características que eu preciso para atender a necessidades específicas. Já que eu vou alugar quando eu preciso, eu posso buscar em cada locação o tipo, o modelo, as características para atender a uma necessidade específica. Eu vou dar um exemplo. Se você vai, por exemplo, alugar um equipamento de fornecimento de ar respirável, um trabalho em espaço confinado, você pode ter uma atmosfera IPVS, imediatamente perigoso à vida e à saúde, ou não, né? Dependendo dessa situação, eu posso alugar um tipo de equipamento ou outro, né? Se eu vou alugar um ventilador, eu vou ter ou não contato com gases inflamáveis? Porque se eu tenho com gases inflamáveis, eu tenho que alugar um equipamento que esteja adequado para áreas classificadas. Ou seja, tem alguma proteção, alguma tecnologia de proteção que impeça que ele funcione como uma fonte de ignição se ele estiver envolto numa atmosfera inflamável. Com relação à detecção de gases, bom, assim, detetor de gases não é um aparelho que mede qualquer coisa. Ele só é capaz de detectar, né, e quantificar gases para os quais ele tenha sensores para isso. E aí imagina que se eu tenho uma variedade de situações, eu posso, em determinado
em determinado momento, alugar o detector com os sensores necessários para aquela situação, para aquele ambiente. Então, isso é uma grande vantagem, né? Eu vou alugando com as características que eu preciso para cada caso, né? Para cada tipo de trabalho, para cada tipo de ambiente onde eu vou atuar. Aí tem vantagem na parte de logística, né? Porque se eu preciso usar os equipamentos alugados para momentos específicos, para períodos específicos, né? Então eu tenho lá uma atividade de manutenção, uma limpeza programada em algum lugar, e lá eu preciso de um ventilador, eu posso, se eu tiver fornecedores com essa disponibilidade, eu posso, por exemplo, chegar na tarde de hoje, ligar para ele e falar, olha, eu preciso de que amanhã você me entregue aqui um ventilador com essas características que eu vou usar por uma semana, certo? Então, e aí no final desse período, você vai avisar para essa locadora que ela pode me retirar o equipamento. E não tem que me preocupar com o armazenamento deles, né? Porque dependendo do equipamento, né, e agora não vamos ficar fixados só em ventilação, né, você tem outros equipamentos, pode exigir cuidados para o armazenamento, né? Eu não posso deixar armazenado em qualquer lugar, tem cuidados, né? O equipamento é muito caro, eu não posso deixar em qualquer lugar. Existe o controle desse armazenamento. E aí, nesse caso, a locação pode me preservar desse tipo de preocupação. Ele chega, eu uso, eu devolvo, ponto. Ainda com relação à logística, tem essa questão da pronta entrega. Eu, no passado, me vi obrigado a alugar porque eu não consegui comprar. Porque eram alguns equipamentos importados e os poucos fornecedores que tinha no Brasil para o tipo de equipamento que eu precisava não tinha estoque. Não tinha. Então, o que salvou a minha situação foi eu encontrar esses equipamentos, foi conseguir os equipamentos na modalidade de locação. Com relação à manutenção, então, isso é outra grande vantagem. Quando eu alugo o equipamento, a manutenção não é da minha responsabilidade, é da locadora. E aí existem, isso é muito comum, e aí fica a dica para quem vai alugar, que é checar isso, né, com o seu fornecedor, com a empresa locadora que você quer usar, quais são as condições contratuais de resposta dessa locadora caso você tenha algum problema com o seu equipamento. Então, sei lá, você comprou o equipamento, ele lá no primeiro dia de uso, ele apresentou defeito. Em termos contratuais, qual é o compromisso dessa empresa em te dar uma resposta? Qual seria a resposta? Fazer a manutenção desse equipamento ou substituí-lo por outro que esteja funcionando. Isso pode variar. Pode variar dependendo da locadora, dependendo do tipo de equipamento ou de contrato ou do contrato de locação que você fez com ela. Por exemplo, entre esses depoimentos, pessoas falando que empresas fortes no mercado com relação à locação, né, se comprometem de forma contratual a dar uma resposta em no máximo 48 horas. Então, se o equipamento apresentar algum defeito, eles têm um prazo de no máximo 48 horas para fazer a manutenção, quer dizer, colocar esse equipamento em condição de novo de uso ou substituí-lo por um outro que esteja funcionando. Um outro depoimento, falando de equipamentos de fornecimento de ar respirável, uma locadora estava falando que o compromisso com eles, com clientes, é dar uma resposta em no máximo 4 horas. Então, se o equipamento apresentar uma falha de funcionamento, eles têm, por contrato com esse cliente, de ir até o local, fazer a manutenção, ou substituir o equipamento por um outro em bom estado em no máximo 4 horas. É lógico, não vai ficar contando que todo contrato de locação vai ser assim. Né? Isso vai depender de N fatores. Né? Se locador e locatário estão no mesmo município, da infraestrutura da locadora, do contrato que você tem, né? Do tipo de equipamento que você contratou. Né? Mas isso é um fator importante. Saber que se o equipamento que você alugou der algum problema, não é da sua responsabilidade, é da responsabilidade da locadora. Então, você vê que tem uma lista de vantagens aí, e é por isso que algumas empresas, mesmo sabendo que vão pagar mais pela locação do que pagariam pela aquisição do equipamento, ainda assim optam pela locação. Bom, apesar de a gente ter listado aí um monte de vantagens, mas seria muita ingenuidade achar que também essa opção
é só vantagens, né? Que não tenha problemas, que não tenha preocupações, que não tenha desvantagens, tá certo? Elas existem. Então, pode ser o custo, pode ser. Né? Nós já conversamos sobre isso. A empresa que pretende optar ou não pela locação, ela tem que fazer as contas e ver o que vale a pena. Bom, além disso, a gente tem que considerar também um fator importante. E, de novo, eu vou relembrar, nós estamos falando de equipamentos de segurança, certo? Então, é assim, eu estou dependendo das ações de outra pessoa. Eu estou pegando um equipamento que eu não conheço, eu não vi como ele foi usado antes. Eu não estava dentro da empresa para ver os cuidados de manutenção, de limpeza, higiene que eles adotaram para aquele equipamento que eles estão me entregando. Então, isso sempre vai ser um fator de risco para quem aluga. Para esse risco ser diminuído, quem vai fazer a locação precisa estar muito atenta a quem é o seu fornecedor. Então, nessas entrevistas, né, conversando com pessoas que são clientes nesse tipo de serviço, fala que, em alguns casos, chegaram a visitar a empresa, né, para ver as instalações, conhecer lá o laboratório onde se faz a manutenção, o local de limpeza e higiene, para conhecer a metodologia que eles usam para a preparação do equipamento entre uma locação e outra. O que eles fazem com o equipamento para deixá-lo disponível para uma próxima locação, certo? Mas é assim, aí é uma questão de confiança. Nós podemos inspecionar o equipamento? Podemos, né? A gente pode visualmente inspecionar se ele parece limpo, se não há danos aparentes, né? O aparente desgaste que ele tem. Algumas coisas a gente pode fazer. Mas, por exemplo, em termos de contaminação não dá, né? Você não consegue visualmente saber se o equipamento que foi usado numa área contaminada numa locação anterior e que não foi adequadamente limpo, higienizado, se ele não está chegando para você ainda com aquela contaminação. Eu estou exagerando um pouco no exemplo, mas é só para ilustrar, né, que isso é um fator sobre o qual a gente tem um controle muito limitado. Né? A gente tem que... Por isso é importante de você estar alugando de uma empresa, de uma locadora em quem você possa confiar. Você sabe que ele só vai te entregar um equipamento que ele sabe que é seguro ser usado, certo? E que está em boas condições de uso. Perfeito. A outra desvantagem é a própria disponibilidade. Né? Então, todo mundo que depende de locação, que usa muito de locação, já passou por algum perrengue. Né? Porque às vezes você tem uma demanda de última hora, você está precisando de um equipamento para resolver um problema, atender uma necessidade, e naquele momento a locadora ou as locadoras com as quais você conta não tem equipamento disponível. Está tudo alugado. Eles não têm. Mas eu mesmo já passei por esse problema. Né? Por exemplo, eu contar com a locação de um determinado modelo de equipamento, sempre alugando aquele modelo de equipamento, e numa determinada vez, a locadora não tinha o equipamento que eu estava acostumado. Não tinha. Isso de última hora. E aí eu tive que aceitar uma outra marca, um outro modelo, bem inferior ao que eu estava sendo usado, porque é o que ele tinha para fornecer na hora. Então essa questão de disponibilidade é também um risco para quem opta pela locação. É lógico que isso também varia muito na relação entre cliente e fornecedor. Né? Então, quem é você como cliente? Né? Quem é esse fornecedor? Né? Porque há casos mesmo de locadora falar, olha, um cliente importante me ligou pedindo uma coisa que eu não tinha e eu não quis dizer não. Né? Eu comprei o equipamento só para poder atender a locação dele. E ele entendeu que valia a pena fazer isso. Certo? Então, mas essa questão de disponibilidade é uma coisa que pode, para quem aluga com regularidade, um dia pode passar por alguma dificuldade, pela falta daquele equipamento naquele momento que você precisa. Finalizando aqui o conteúdo desse vídeo, eu tenho duas contribuições importantes para oferecer, que é uma dica e uma advertência. A dica diz respeito aos detectores de gás, a locação de detectores de gás. Então, considerando os depoimentos que eu ouvi na preparação desse vídeo, entre clientes e locadoras, algo que surgiu por mais de uma pessoa é a preocupação, na hora de alugar o detector de gás, de alugá-lo com todos os acessórios necessários. Então, além de se preocupar com a configuração certa de sensores,
alugá-lo com todos os acessórios que vão permitir um uso sem restrição desse equipamento lá no local de trabalho. Entre esses acessórios, o kit de teste de resposta e calibração. Entre esses kits mais simples é um cilindro com gás padrão, né, que você vai usar para comparar com a resposta do equipamento. Então, é assim que você pode avaliar qual é a precisão de resposta dos sensores, do equipamento como um todo, mas dos sensores. Uma locadora está falando que, às vezes, muita gente que vai alugar os detectores, embora ela sugira e recomende que faça isso, o pessoal recusa, porque não quer assumir o custo de alugar também esse kit de teste de resposta, que é, no mínimo, o cilindro, uma válvula e uma mangueira. Bom, eu acho que se algumas empresas se recusam a alugar, né, o conjunto completo do detector de gases, talvez seja por ingenuidade também. Porque ela vai dizer assim, bom, peraí, mas você já não está me alugando equipamento calibrado? Eu estou. Então eu não preciso desse tipo de coisa. Precisa sim. Precisa sim. Tá? Mesmo que esse detetor de gases ele tenha saído de uma assistência técnica, de um laboratório, né, ou de uma locadora que tenha lá oficina de manutenção desse tipo de equipamento, e ele saiu de lá bem avaliado, a calibração é uma avaliação, tá? A gente normalmente confunde isso, calibração, como um ajuste perfeito, como precisão. Não, não é. A calibração é um meio em que você pega um aparelho e compara com um padrão e avalia qual é a resposta dele, qual é a precisão de resposta dele. Então é isso. Calibração é uma avaliação. Se essa calibração ela demonstrar que existe ali uma falta de precisão, um desajuste do equipamento, aí o procedimento seguinte é ajustá-lo. Ajustou? Faz uma nova calibração. A calibração apontou que agora sim ele está funcionando com precisão, perfeito. A questão é que essa calibração, mesmo que ele saia de lá, né, por ser perfeitamente ajustado, fatores muito comuns como umidade relativa do ar, temperatura e pressão atmosférica interferem no funcionamento dos sensores. Então, se, por exemplo, esse equipamento saiu lá de um laboratório, por exemplo, na cidade de São Paulo, está a quase 800 metros de altitude, né? Todo esse processo de calibração e ajuste foi feito num ambiente controlado, climatizado, né, com padrões rígidos de procedimentos e tudo mais. Né? Então ele saiu de lá perfeitamente ajustado, respondendo com muita precisão. Esse equipamento é levado, por exemplo, a ser usado no litoral de São Paulo, esquece toda aquela precisão. Porque agora ele está ao nível do mar, com outra pressão atmosférica, outra umidade relativa do ar, provavelmente outra temperatura, e ele pode não responder mais com a mesma precisão com qual ele apresentava quando saiu do laboratório. Então, como é que a gente lida com isso? Né? Como é que a gente lida com essas interferências que podem afetar o funcionamento dos sensores? Fazendo o tal teste de resposta. Então, antes de usá-lo, a recomendação é fazer essa avaliação no mínimo uma vez por dia, antes de começar as atividades. Ou todas as vezes antes de ser usado. Quer dizer, antes de utilizar no espaço confinado, você faz esse teste de resposta para avaliar a precisão de resposta desse detector de gás, dos sensores de detecção de gás. E com esse mesmo kit, se você perceber que há um desajuste, há uma falta de precisão, você pode, pela parte lógica do equipamento, fazer esse ajuste. Certo? Então, você consegue ajustá-lo para poder usar. Então, o teste de resposta, né, e calibração ele é fundamental para garantir que o equipamento que você vai usar, de fato, ele está em condições perfeitas de uso e que vai fazer uma leitura precisa, né, dos eventuais gases que você queira detectar. Tudo bem? Tá. Essa era a dica. Com relação à advertência, diz respeito aos equipamentos têxteis, que pode ser cordas, pode ser cintas de ancoragem, fitas de ancoragem, EPIs, como por exemplo cinturão, talabartes. Há um grande problema em você usar esses equipamentos têxteis, é porque as fibras sintéticas elas podem estar afetadas, elas podem já não apresentar a resistência original, apesar de manterem o seu aspecto normal. Você pode pegar um cinturão de segurança que parece novo, mas ele já está condenado.
porque sofreu uma queda significativa, porque teve contato com substâncias químicas que não alteraram a aparência das fibras, mas deterioraram a resistência delas. Então são problemas que você não consegue perceber a olho nu. Não há uma inspeção visual que você vai saber se de fato um cinturão de segurança, um talabate, uma corda, uma cinta ou fita de ancoragem, elas realmente são realmente confiáveis. Só com a inspeção visual não dá. Então, assim, a sugestão mais responsável que eu posso dar a vocês é: não aluguem esse tipo de equipamento. Tem uma locadora que admitiu que já fez locação desse tipo de coisa, né, desse tipo de equipamento, mas admitiu que foi para atender um cliente importante, um cliente especial, e que para isso comprou equipamentos novos para locação. E obviamente teve que cobrar caro. Ele sabia que não era confiável depois reaproveitar isso. Você não está vendo as condições em que está sendo usado. Né? Você não sabe com que substâncias químicas aquele equipamento teve contato. E olha, a questão de lavar, né? Mas tudo bem, mesmo que ele tenha se contaminado, ele volta para cá, a gente lava e volta a alugar, né? O problema é que só lavar não resolve, porque algumas substâncias, entre ter se contaminado e você lavar, ela já danificou as fibras. Então lavar não vai fazer diferença. Então isso é usar equipamentos, né? Contar com equipamentos usados e que você não viu e que condições eles foram usados é um risco muito grande, ok? Então, se quiser alugar, então essa é uma coisa que as duas partes, ou seja, locatário e locadora, vão ter que tratar com muita responsabilidade. E a dica que eu dou é o seguinte: alugar tem que ser equipamento novo. Tudo bem? Para encerrar, eu acho que é importante enfatizar de que a experiência na locação de equipamentos, ainda mais pelo tipo de equipamento que nós estamos abordando aqui nesse vídeo, vai depender muito, muito da qualidade da empresa fornecedora, da empresa prestadora de serviços, aquela que vai oferecer o equipamento para aluguel, como para o locatário. Ambos têm responsabilidade nessa relação para garantir que um equipamento alugado, de fato, cumpra com a função dele, que é proteger a saúde e a vida de trabalhadores, ok? Espero que o vídeo tenha sido útil, né, que as informações aqui ajudem a ponderar, né, sobre vantagens e desvantagens da locação, que as dicas que eu dei também possam ser aproveitadas. Agradeço a audiência e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais. Tchau.